Será que é possível de eu conseguir atingir essa marca de 801 pontos em matemática? Será que é possível eu conseguir passar em medicina com menos de um ano de preparação? Então, olha só. Primeiro, você tem que entender do que se trata a medicina. Olha só. Para você passar em medicina com uma certa folga, uma faculdade federal, entrar numa faculdade federal e estudar medicina lá, você vai precisar de pelo menos, para você passar com conforto, de 800 pontos na sua média. Pelo menos 800 pontos na sua média. Então, olha só o que acontece. De todas as matérias, matemática é a matéria, de toda a prova objetiva do Enem, matemática é a matéria onde é mais fácil você ultrapassar esses 800 pontos. Ou seja, de você fazer a sua média. Então, a matemática, ela não só com 801 pontos, não vai te atrapalhar. Na verdade, ela vai ser a principal responsável, dentre todas as matérias objetivas, para alavancar, dentre todas as provas objetivas, para alavancar a sua média geral. E olha só o nível de dificuldade disso tudo. O que acontece é o seguinte, para você passar de 800 pontos em matemática, pelo próprio INEP, o INEP diz que menos de 1% dos alunos, cerca de 1% dos alunos conseguem ultrapassar os 800 pontos. Então, é importante você entender que passar em medicina realmente é uma grande honra, vai exigir muita dedicação de você, mas eu realmente acredito que você pode, eu realmente acredito que é possível, independente do nível que você esteja. Agora, olha só que interessante. Talvez você fique imaginando aí sobre o tempo de preparação. Ah, será que o tempo de preparação vai ser suficiente? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? O que acontece é o seguinte, olha só. Quanto menor o tempo de preparação até a prova do Enem, melhor vai ter que ser a sua estratégia. Isso é verdade. Então, o que acontece? O tempo de preparação você pode encarar ele de duas formas. Estou falando em relação à matemática ou em relação a qualquer prova do Enem. O que acontece? É o tempo que falta até a prova ou o seu tempo de preparação diário, no seu dia a dia. E existe um tabu muito grande em relação a isso, que as pessoas acham que tem que se matar para ultrapassar os 801 pontos em matemática. Eu não estou dizendo com isso que as pessoas não tenham que se dedicar. É lógico que elas têm que se dedicar. Mas elas não têm que se dedicar tanto quanto elas imaginam para ultrapassar os 801 pontos. Os 801 pontos em matemática. Por que eu digo isso? Matemática, entre todas as matérias do Enem, é a matéria que tem a maior interdependência, ou seja, ela facilita o seu estudo. O que é interdependência? Um conteúdo depende do outro. Então, quando você estuda um conteúdo, você automaticamente está estudando outro conteúdo também. Então, se você adequar o seu tempo de preparação com uma estratégia adequada, você vai ter uma maior eficácia nos seus estudos. Porque o que acontece na maioria das pessoas, na maioria dos casos, é que as pessoas estudam sem uma técnica específica. Elas simplesmente vão estudando de acordo com uma orientação aleatória de alguém ou estudando com o que elas acham que sabem, da forma que elas acham que sabem estudar. E o que acontece é que ao longo de toda a sua vida escolar, elas não tiveram uma preparação adequada. Elas não se adaptaram efetivamente. Talvez você não tenha se adaptado, assim como eu não me adaptei efetivamente durante a minha vida escolar. Por que eu digo isso? Porque eu sempre tive dificuldades. Eu sempre tive dificuldade de aprendizado. Assim, talvez você tenha dificuldade de aprendizagem, não é pela matemática em si, mas talvez pela forma como tenham tentado te passar a matemática. E aí, no meio disso tudo, que eu quero te falar é o seguinte. Faltando menos de um ano para a prova do Enem. E o tempo de preparação que você tem que se dedicar no dia a dia, sabendo que medicina é algo concorrido, é algo difícil, sabendo que menos de 1% das pessoas ultrapassam 801 pontos na prova de matemática, 800 pontos na prova de matemática do Enem. Com tudo isso, eu quero que você entenda que você precisa ter uma mentalidade forte, uma mentalidade de alguém que realmente vai passar para a medicina. Como assim uma mentalidade forte? A primeira coisa que você tem que ter, um atributo importante, é a autoconfiança. Você tem que acreditar em você mesmo. Acreditar que você é capaz. E eu acredito realmente que é possível que você consiga. Eu acredito realmente que você vai conseguir. Se você utilizar a estratégia adequada, se você fizer tudo da maneira certa, porque a sua eficiência e a sua eficácia na hora do estudo vai aumentar muito, drasticamente. Vai aumentar sensivelmente. Agora, é importante que você acredite nisso. É importante que você, no seu dia a dia, saber que muitas coisas de errado ou que você não estava esperando vão acontecer. Isso
por causa da nossa incapacidade. A gente não consegue dominar todas as coisas. Você vai ter que aprender, utilizando a mentalidade, que você tem que focar no que você pode controlar, no que você está fazendo agora. Isso é importante, você focar no que você está fazendo agora, para que você faça da melhor maneira possível, esquecendo todo o resto. Porque tem coisas que realmente você não pode controlar. Então a mentalidade é importante. A mentalidade, ela é um divisor de águas, porque pessoas que às vezes sabem menos do que outras ou não estejam tão bem preparadas, elas conseguem ir tão bem ou melhor por causa da mentalidade.